bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui para mais um episódio do Podcast Conexo, o maior podcast de histórias inspiradoras do universo da gastronomia. E hoje eu estou recebendo com o maior prazer uma das maiores personalidades da gastronomia. Um cara que escreve muito bem, um jornalista, uma pessoa que tem uma alma encantante e, sobretudo, um bom gosto incrível. Se você quer conhecer muito do universo da gastronomia, você precisa ler todos os artigos escritos por esse excelente escritor que cobre muitas coisas, mas encontrou na gastronomia um caminho que abraçado foi e é muito contemplado. Estou falando de Ronaldo Jacobina, um mito que está aqui na minha frente. Que bom, que prazer receber. Prazer, amigo Paulo. Imagina, depois de uma dessas a gente não sabe nem como que é que a gente diz, né? Porque assim, você sabe que eu também admiro muito o seu trabalho e quem dera que todos pensassem como você, né? Porque assim, eu sou um dos maiores porque eu sou grande, tenho 1,80 m de altura, eu sempre falo isso. Mas é um prazer enorme estar aqui. Espero que eu possa realmente contribuir, porque é um convite que eu não poderia recusar de jeito nenhum. E porque você é um querido também, é uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente. Então vamos ver o que é que vai dar essa conversa daqui. Boa, com certeza. Vamos embora. Quem é Ronaldo Jacobina? De onde veio? Para onde vai? Como foi que você parou na gastronomia? Conta aí, porque hoje as pessoas, né, acostumaram a ler seus artigos, sua coluna e todo o trabalho que você faz, mas foi sempre assim? A gastronomia sempre Não. Ronaldo Jacobina é um sertanejo, né? Nascido em Ribeira do Pombal, sertão da Bahia. Tenho um orgulho imenso disso. E que vim para Salvador como todo mundo naquela época, final dos anos 70, 79, 80, que era isso, você vinha para a cidade para estudar e acabava que não voltava mais a viver lá, né? Você vai sempre, mas... Então, com 14 anos eu vim para cá e sempre quis fazer jornalismo. Mas a vida vai caminhando por aqui, por ali, e às vezes você ou se atrapalha um pouco, ou deixa o seu sonho para trás, ou você adia ele. Acho que no meu caso eu adiei sem ter programado isso. Porque quando o final dos anos 70, início dos anos 80, tinha uma efervescência política muito grande na cidade. Então eu logo entrei no movimento estudantil. Então o movimento estudantil, por quê? Porque a gente queria derrubar a ditadura, porque a gente queria um mundo melhor. Então acabei que larguei um pouco de mão. Na época só existia uma faculdade de jornalismo, né, na Bahia, que era a Universidade Federal da Bahia. E acabei perdendo no vestibular e passando em outro vestibular, que foi de Geografia na Católica, que eu fui cursando e empurrando, na verdade, porque o que me interessava naquele momento era a atuação política. Pronto, passados muitos anos, eu acabei resolvendo que, tipo assim, fui trabalhar com jornalismo, né? E digo, não, agora eu vou ter que fazer essa faculdade. Então fui. Então eu digo que eu formei jornalismo no século XX e fui para a redação no século XXI, porque tem essa mudança daí. E sempre muito na coisa do hard news, né? Política, economia, atualidade, o que desse manchete. Eu sempre fui vaidoso profissionalmente, no bom sentido, né? Mas eu gostava daquilo que dava manchete. Assim, eu me lembro que eu entrava no dia que eu dava uma manchete do Jornal à Tarde, que na época tinha 80, 90, 100 mil assinantes. Não assinantes, assim, vendia isso, né? A tiragem era isso. Então, quando eu entrava, eu lembro que logo no comecinho do jornalismo, quando eu entrava na redação, eu achava que, tipo assim, que as pessoas iam me aplaudir, porque eu dei a manchete daquele dia do jornal. Até que um dia eu fui meio que argumentando isso com um editor-chefe, e ele falou para mim, rapaz, deixa eu lhe dizer uma coisa, tipo assim, essa manchete de manhã agora já é de tarde, acabou, então você tem que correr atrás de outra. E eu perseguia isso. Depois de anos nessa coisa do hard news, Nádia Vlad, que era editora da revista Muito, que foi uma das publicações mais bacanas, eu acho que a Bahia já teve, me convidou para integrar a equipe. E aí eu fui. E lá, assim, a gente tinha as matérias de capa, tinha entrevista, tinha notas, tinha não sei o quê, e tinha gastronomia. Era uma editoria que chamava Gastro. E eu lhe confesso que eu odiava quando caía uma pauta de gastronomia para mim.
Por quê? Porque eu sempre fui um glutão, eu gosto de comer absurdamente. Mas assim, eu achava que aquilo era um jornalismo menor. Então eu acho que da semana que eu não estava ou com a matéria de capa ou com a entrevista que nós chamávamos na revista de Abre Aspas, então eu achava que era uma coisa menor, eu tinha horror àquilo. E eu tentava de todas as formas jogar para um colega, não sei o quê. E aí pronto, mas acabou que não podia ser assim, nós éramos uma equipe pequena de repórteres e que você tinha realmente que fazer tudo, né? Então você tinha que fazer capa, você tinha que fazer entrevista, você tinha que fazer coisas maiores e menores. E aí eu comecei a gostar, conhecer pessoas bacanas, comecei a ler, que eu sempre fui muito curioso, comecei a ler sobre gastronomia e comecei a gostar daquilo, né? Comecei a gostar daquilo. Anos e anos depois, quando eu vim para o Correio, aí Linda Bezerra tinha uma coluna, Linda Bezerra, editora-chefe do jornal Correio, ela tinha uma coluna que chamava Comida no Correio. E na época tinha mudado, ela era editora-chefe, mas tinha alguém acima dela na redação. E depois que essa pessoa saiu, que ela assumiu o controle do jornal, aí ela já não tinha mais tempo para fazer a coluna. E aí eu digo para ela que ela me deu um golpe, né? Ela começou assim, Jacó, você faz uma semana e eu faço a outra. Então, assim, a gente fica de 15 em 15, alternando. Eu digo, tá bom, vamos lá. Aí ela fez uma semana. Na semana seguinte, ela já me pediu para fazer na sequência, porque ela não ia ter tempo. Na terceira, enfim, depois de um mês, a coluna já era Ronaldo Jacobina, porque ela já não fazia mais. E aí estou nisso, 7 anos no Correio, vai fazer 8 anos agora, com essa coluna dia de sábado. E acho que foi assim que eu entrei na gastronomia. Quanto tempo mesmo, Jacó, tem? Cara, não me fala essa coisa de tempo, não, porque a gente... Mas imagine, Jornal à Tarde foram 10 anos, o Correio vai fazer 8, então 18 anos. 18 escrevendo anos. Sobre gastronomia. É uma vida, né? E muita coisa se passou aí, né? Muita coisa se passou e muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou para melhor. Antes a gente tinha uma cena muito tímida, né? Da gastronomia. Hoje não, hoje a gente tem uma cena pulsante, então é completamente diferente e é bom você fazer parte disso. Eu me sinto feliz de fazer parte disso, porque é uma oportunidade de conhecer pessoas bacanas, criadores, chefes que são artistas, né? Acho que a gastronomia é uma arte. Segundo a Aninha Franco, que é uma apreciadora da gastronomia, ela diz que é a arte que mais cresce. E eu acho que tem razão, né? É verdade. Então é uma arte que está o tempo inteiro ali, ó, se impondo e crescendo e é encantador. Eu gosto. Jacó, e esse cenário, né, da gastronomia, 18 anos, como era o cenário da gastronomia baiana há 18 anos atrás, como você começava a escrever sobre gastronomia? Então, quando eu comecei a escrever sobre gastronomia, já era melhor, né? Porque assim, eu me lembro nessa época lá que eu falei que eu vim do interior para cá, o grande negócio era você ir comer no chinês. Comida chinesa era o máximo, os restaurantes ficavam lotados de família classe média, família mais de um padrão mais elevado. E você tinha pontualmente um ou outro restaurante de cozinha francesa, tipo você tinha o Le Mion, que ficava na Barra, você tinha, mais tarde veio o Baby Beef, que já era uma casa de carnes, e assim, o máximo foi tínhamos o Tiffany's na Barra também, que eram restaurantes de cozinha francesa, e a comida chinesa também, porque ela era acessível a todo mundo, ela era farta e acessível. Junto disso, a comida italiana também, que a gente tinha o Bella Napoli, um restaurante que hoje tem 62 anos, faz agora. O francês, você tinha o Chez Bernard, que você tem há 61 anos. Então, isso tudo já existia, mas eram coisas bem mais pontuais. Eu me lembro que o grande boom assim, da gastronomia na Bahia que chegou foi o Trapiche Adelaide, que foi uma revolução aquilo, né? Porque veio chefe de fora,
não me recordo agora, mas se eu não me engano foi o Claude Troagro quem fez o primeiro cardápio do Trapiche Adelaide. E era um restaurante, primeiro, muito bem localizado, à beira-mar, e era o requinte do requinte, né? E sobre o Chez Bernard, o Trapiche Adelaide, eu tenho depois uma coisa curiosa para contar. Mas era completamente diferente. Assim, hoje a gente tem uma cena muito mais pulsante. Então, naquela época, eram coisas pontuais. E na imprensa nós tínhamos o quê? Nós tínhamos Elô Sampaio, que tinha uma coluna na tarde chamada Comes e Bebes, que foi uma precursora aqui na Bahia, como jornalista, de escrever sobre comida, né? Elô adorava comer, uma pessoa queridíssima da cena cultural baiana, assim, não só da gastronomia. Então foi a primeira coluna de gastronomia aqui. Eu não me lembro quando foi isso, mas tipo, quando eu me entendi por gente aqui, já existia essa coluna dela e já era respeitadíssima. Jacó, a gastronomia é um retrato muito fiel da cultura, né? Sim. Então, quando nós temos, assim, gastronomia muito forte localmente, é um retrato, né? A gente Sim, aqui, sim. a gastronomia baiana, é um retrato dessa miscigenação que a gente tem aqui, né? Do índio, do negro, sobretudo, né? E eu sempre vejo isso, né? Os lugares onde a gente viaja, né? Hoje existe um holofote muito grande Sim. sobre gastronomia e cultura, mas nem Sim. sempre foi assim. É. Porque a gastronomia era sempre uma comida de sobrevivência, de subsistência, né? Mas ela revela a identidade, né, de um povo, de uma Perfeito. cultura, né? Ela revela a identidade. Então, assim, você consegue ver a partir do que se come. Exatamente. Né? Então, na verdade, ela ganhou digamos, esse holofote todo nos últimos anos, mas é uma coisa que já é uma coisa importantíssima de identidade mesmo, desde sempre, a vida inteira, né? Eu vejo que a gastronomia, né, como você trouxe aí, né, a identidade de um povo está muito revelada na gastronomia. E eu, como um amante assim de gastronomia, eu sempre tive esse olhar, né? As primeiras memórias de gastronomia que a gente tem, né, é da mesa da nossa família, né? Comida farta, avó, as reuniões de família, né? E eu observo que, com o passar do tempo, essas mesas foram mudando de lugar. Sim. Hoje a gente vê, inclusive já estamos em outra realidade hoje, né? Mas a gente viu essa migração de sair das casas para os restaurantes, né? E aí você tem o restaurante da família, né? E a comida fazer parte, mas não uma comida que é feita na sua casa. Sim. Hoje a gente já está indo para um lugar que, com a popularização do delivery, né, as pessoas com o tempo cada vez mais corrido, elas não se dedicam tanto para cozinhar e a comida ganhou um lugar de hobby, ganhou um lugar de entretenimento, mais de realização pessoal do que de realização social. Porque as pessoas hoje são muito adeptas a um tipo de comida que eu vou pedir, eu vou fazer o acesso à comida. Você trouxe muito interessante sobre a cozinha chinesa e eu concordo muito disso. Quando eu cheguei em Salvador, o grande reflexo de Salvador e Santo Antônio era exatamente, os restaurantes de Santo Antônio era a sua mesa em outro lugar, né? Era Sim. muito da comida que você já comia Sim. em outro lugar, porque tinha uma Sim. pessoa que fazia uma galinha de quital muito boa, então os restaurantes eram muito voltados para alguma particularidade da sua cultura. E quando vem, como você trouxe o exemplo de cultura da cozinha francesa, né? Aí abre-se um holofote de uma viagem a partir da gastronomia. Quando foi que você viu que esse movimento se consolidou em Salvador, assim? Como foi que você... qual é o ponto, o seu olhar sobre isso, sobre essa mudança, né? Da mesa de casa para a mesa de um restaurante e hoje talvez para não nem ter mesa, né? Para você comer. Eu acho que são dois pontos aí bem distintos e que tem a ver com a atualidade, né? Com os novos tempos. Assim, quando se fala dessa mesa de família, daquela mesa reunindo todo mundo, com a mãe na cozinha, não sei o quê, hoje são poucas as mães que vão na cozinha. Perfeito. Até porque hoje todo mundo trabalha, as mães trabalham, então elas não têm mais tempo de se dedicar àquilo. E a própria cultura ela vai mudando, né? O comportamento. Então, assim, hoje você já não tem mais uma estrutura de pessoas para
para trabalhar ali dentro da casa, da casa. família. Então é natural que essa coisa ela tenha migrado para a cozinha do restaurante, né? Óbvio que ainda existe sim as pessoas que fazem questão disso. Inclusive hoje tem um movimento grande das pessoas que têm feito isso, né? Contratando o chefe em casa para preparar, graças a Deus tem isso também, né? Que é essa coisa do partilhamento do comer, do partilhamento do afeto, né? Tudo assim. Edinho Engel, Roberta Sudbrack, eles têm isso e vários outros chefes bacanas têm isso o próprio Fabrício agora abrindo o Megiro, né, trazendo aquela comida que é a comida da mãe dele, claro, com técnica, novas técnicas, não sei o quê, mas basicamente o que é aquilo? É um resgate dessa cozinha afetiva, né? Que é importantíssimo e que a gente não pode perder muito, por mais que a gente tenha espumas e outras tecnologias que nos dão experiências incríveis, mas a gente não pode perder mão disso, não pode esquecer disso. Então, acho que esse movimento, ele começou, essa mudança aconteceu exatamente nessa mudança de comportamento, né? Então, assim, quando o mundo ficou mais competitivo, as pessoas, as famílias reduziram. Então, assim, as mães não tinham mais 8 filhos, elas tinham 1, 2, e precisavam trabalhar para ajudar em casa, e não tinha mais... Enfim, então eu acho que foi um processo natural, que eu acho que isso acabou ajudando também a fomentar essa cena que a gente tem hoje, Perfeito. Né? A fazer com que ela crescesse da forma como ela foi, né? Como ela cresceu. Eu acho que é mais ou menos por aí. Obviamente não tenho a chave disso para mais. Mas você acha que o caminho, né? Esse movimento levou, né, a um destaque para o elemento da gastronomia, né? Sim. Quando sai de casa e vira uma coisa mais escassa, como você deu um retrato perfeito, né? As famílias, minha avó teve 16 filhos. Pois é, as famílias exatamente. foram diminuindo, a vida mais acelerada, minha a necessidade avó teve 11, do trabalho, né? minha avó materna, minha avó paterna teve 21. Então era filhos, quase que uma condição sine qua non, estar em casa e cozinhar para muita só gente. Botar metade dos filhos na mesa já era uma farra. Imagina você botar 21. Perfeito, né? E qual a sua perspectiva de futuro? Você acha que caminho a gastronomia tem ido, né? Rapaz, aí tem uma coisa muito bacana, assim, que eu acho que primeiro, esse resgate da cozinha afetiva, esse retorno para as origens do ingrediente, do produto, né, de você buscar fornecedor de agricultura familiar, os próprios chefes, donos de restaurantes, qualificarem essas pessoas para que ela traga um produto de melhor qualidade. Então, é um resgate às origens, que isso eu acho muito bacana. Você pode incrementar com milhares de novas técnicas francesas, técnicas não sei de onde, equipamento disso, equipamento daquilo, mas tipo assim, mas a essência mesmo, ela está lá, na roça, no pequeno produtor que alimenta a sua família, que vive daquilo ali, né? Então eu acho que você tem esse boom, que eu acho que tende a crescer ainda mais, e acho que tem esse resgate e esse, de certa forma, é um compromisso, né? Eu acho, isso eu estou falando dos chefes mais antenados, né? Mais sensíveis, porque tem gente que não está nem aí para nada, não quer saber nem onde é que vem, né? Então, tipo assim, enfim. Ô Jacó, mas vamos nessa linha aí. Eu tô gostando muito do papo, assim, seu conhecimento, é por isso que eu admiro tanto, né? Eu convidei Jacobina pro podcast, porque a gente tava num café da manhã, a sua manhã inteira conversando, e a gente entrou em vários assuntos, em várias cenas, e é tão bom. E o assunto que nos levou lá demorou para chegar, né? Demorou. Teve uma hora que a gente na hora de vamos voltar pro ponto, né? E a gente falou do croissant, falou da manteiga, falou
de bairro, melhor né? croissant dessa cidade, que é o croissant do Latitude 13, lá de nossa amiga realmente. Julie. Incrível. É uma coisa incrível, gente, aquilo ali. Isso aí eu digo, faço questão de dizer. E foi interessante, porque um assunto puxa o outro, né? Aí eu lembrei de um argentino que vendia croissant na Barra, aí falamos da Barra. Fui cliente dele. Isso, aí falamos da Barra, falamos da Graça, das reformas que a cidade trouxe, né? Porque tudo tá conectado, né? Tudo tá muito conectado e por isso que é muito interessante, assim. E aí, nesse aspecto de conexão, a gente viu a cidade crescer nesses 18 anos, né? Sim, Então a cidade, ela cresceu, se expandiu geograficamente, né? Pra a cidade, há um tempo atrás, né? Eu que sou do interior, você também do interior, a gente conhecia duas Salvadores, a cidade baixa e a cidade alta. Não tinha uma perspectiva de entender como hoje a gente tem a região de Patamares, a região da Paralela, né? Toda a região que praticamente se conecta com Lauro de Freitas e Litoral Norte. Não tinha essa perspectiva, né? Eu lembro que a gente tinha uma prima de uma tia que tinha um apartamento de veraneio no Corsário. O Corsário hoje é no meio da cidade, né? Sim. E na época era uma Praia viagem. Do Flamengo era a Praia do Forte de agora. Exatamente. Praia do Flamengo. Stella Maris ainda tem isso muito... Isso aqui só revela o quão velhos estamos ficando, né, amigo? Mas é porque tá acelerando, as coisas passam rápido, né? Eu tenho um amigo que diz, como a gente começa a falar assim, o nome assim, antigo não sei o quê, a gente tá velho, né? E aí a gente brincava muito que era antigo Paz Mendonça, só que já mudou de nome umas 2 ou 3 Não, vezes. mais de 10, mas eu continuo, de vez em quando eu me traio, eu chamo Paz Mendonça. Outro dia, Everton Visco brigou comigo, eu falei assim, não, veio lá no Iguatemi, eu falei assim, Jacobina, Shopping da Bahia. Pra mim continua sendo Iguatemi. Isso revela um pouco nossa experiência, né? Revela um pouco da experiência. Esse comportamento do crescimento da cidade, qual é o seu olhar com relação à gastronomia? A gente vê ainda uma concentração muito grande de restaurantes nesse eixo antigo da cidade. A gente vê, assim, porque Salvador, o meu olhar é muito dividido assim, né? Tinham restaurantes ali na região antiga da cidade, Vitória, Graça, Barra, e tem um polo boêmio que se instalou no Rio Vermelho, né? A gente tinha uma coisa ali isolada, Bela Nápoles, no Caminho das Árvores, mas era algo muito assim. Hoje, como é que você analisa a geografia da cidade e as opções? Ainda tem muito para se explorar? Você acha que ainda tem uma concentração, né? Como é que você olhar sobre isso? A gente veio de uma cidade muito pequena, né? Eu estou falando de Salvador mesmo. Não estou nem falando de Ribeira do Pombal, nem de Santo Antônio de Jesus. Estou falando aqui, é uma cidade pequena. Então, a gente não é como São Paulo, uma cidade grande, que tudo é muito distante. Longe. Então, as pessoas, elas sabem que para elas viverem determinadas coisas, elas têm que rodar chão mesmo para chegar. A gente não, a gente se acomodou com tudo muito perto, né? Então, assim, é como você disse, a concentração era ali. O máximo era você descer ali para a Cidade Baixa, para ir lá no Filé do Juarez, ou para ir lá no Trapiche Adelaide, quando queria uma coisa mais sofisticadinha, isso falando mais recentemente. Mas era basicamente isso. E a Pituba, que sempre, desde os anos 80 para cá, final dos anos 80 talvez, que sempre teve essa cena própria, que continua até hoje. Perfeito. Né? Então, assim, tem uma cena muito forte de gastronomia, de bares, de entretenimento, de um modo geral, nessa área de A e B. Mas, assim, hoje eu sinto que as coisas já, como a cidade vem crescendo muito, como você diz, Lauro de Freitas já é praticamente... a gente é uma metrópole hoje. Então, hoje eu acho que a coisa, ela é natural que ela se dilua, né? Então, assim, hoje você tem... equipamentos como o 705 ali em Patamares, que é uma coisa grandiosíssima, com um chefe bacana, comandando aquilo ali, quer dizer, que já está bem distante. Aquele público que mora lá, nem sempre ele tem disposição para atravessar a cidade inteira, para vir na Barra, para ir no Horto, ou coisa parecida. Então, eu acho que é natural que isso vá crescendo. E, junto a isso, eu acho que tem uma outra coisa muito bacana, que é a história dos espaços em bairros que nós chamaríamos de bairros mais afastados, mais periféricos. Fora de rota. Então, assim, você vê um retorno das pessoas, ou uma busca das pessoas por esses lugares, né? O La Celestrina, em Mata Escura, que é um espaço maravilhoso, com a cozinha ótima,
do bairro da Mata Escura, o Pire aqui no Amaralina, né? No Nordeste de Amaralina, lugares que as pessoas tinham dificuldade de ir, muita gente não sabia nem onde era, mas assim, a cozinha, a gastronomia, ela traz referência para as pessoas. Então, a pessoa jamais iria na Mata Escura, não sei para visitar alguém lá no complexo penitenciário. Mas hoje não, hoje você vê milhares de pessoas pegando esse caminho para ir no La Celestrina, né? Que vale a pena, por sinal. Eu já fui umas 3 vezes, é ótimo. E vários outros lugares, assim, o Bar do Júlio ali embaixo, são vários lugares que você ficar falando dos lugares, você está sendo... Vai ter uma ciumeira depois. Mas eu adoro todos, então tá tudo certo. E é interessante, Jacó, esse olhar que você trouxe, o Fora de Rota, né? Eu acredito muito que o Fora de Rota... Já existiam restaurantes fora de rota em Salvador há muito tempo. Um exemplo, o Paraíso Tropical de Beto o Paraíso Pimentel, Tropical, que é lá no meio do Cabula, no Resgate, e as pessoas saem de casa para ir para o restaurante, né? Economicamente, a gente fala isso de 2 tipos de negócio. Negócio de impulso e negócio de destino. Comida, em essência, era um negócio de impulso, mas está cada vez mais se tornando um negócio de destino. Vou dar um exemplo para ficar claro. Então, o que é impulso? Eu preciso ir no centro comercial, eu preciso ir fazer compras, e aí eu tenho fome. Então, o mais próximo eu como. Então, comida de shopping, normalmente praça de alimentação, são comida de impulso. Você não sai da sua casa, normalmente, você não sai da sua casa para ir comer uma comida que a facilidade seria o ponto, né? Por isso que os grandes centros comerciais, Avenida 7 tal, sempre tem restaurantes também super famosos do comércio, né? Que tem um lugar de tradição. Largo 2 de Julho. Largo 2 de Julho, perfeito. O lugar de impulso, a comida de impulso, negócio de destino, é quando você se arruma, levanta da sua casa e vai. E o restaurante fora de rota é muito esse negócio de impulso. Perdão, muito esse negócio de destino. Como você falou, as pessoas não estavam no Cabula, elas estavam indo para o Paraíso Tropical. Elas não vão no Mata Escura, elas estão indo para lá, eu não conheço. É um programa específico. É um programa específico, né? Em São Paulo, a gente tem um programa para ir, né? Que é na Vila Leopoldina, que é um lugar afastado também, e que tem esse negócio de destino, né? E por conta disso, onde é que eu quero chegar isso contigo? Qual o papel da internet nisso daí? Né? Porque hoje esses lugares que antes, né? Imagino que Paraíso Tropical, quando era um negócio muito escondido e reservado, e para poucos que tinham acesso ali àquela comunicação, que tinham ali aquele restaurante, né? Hoje esses negócios mais fora de rota são mais fáceis de ser localizados, porque tem um papel da internet que pulveriza e esse impulso chega, né? Eu tô em casa, tô ali passando no meu celular e de repente tem uma comida ali interessante que aparece, me desperta uma história e eu vou descobrir que vou dar um exemplo aqui, Entre Folhas e Ervas lá na Lapinha, se não me engano, né? Na Liberdade, Lapinha. E eu falo, poxa, eu vou sair da minha casa pra ir lá. E aí eu potencializo esse negócio de destino. Como é que desperta o desejo, né? Como é que você vê a participação da internet, das redes sociais, né? Você aí vai entrar no assunto que eu queria tratar contigo, né? Que é do papel da comunicação para os negócios gastronômicos. Como é que você vê esse horizonte de internet, de comunicação, de imprensa, potencializando esses negócios? Paulo, eu tenho uma coisa que, assim, muito antes disso, o baiano a gente quando eu falo baiano, eu sou baiano, então não estou cometendo nenhuma... Mas, assim, a gente é muito provinciano ainda, né? Então, assim, por exemplo, esses lugares, alguns lugares específicos nessa cidade que se tornaram, tiveram boom, eles sempre precisaram ser chancelados por ou artista de fora, ou personalidade de fora, que vinha, descobria e divulgava isso e etc e tal. E aí o baiano ia porque estava no métier. No métier. Então teve muito isso. Sempre teve também aquela história das referências, né? A imprensa sempre teve um papel importante nisso, não só na gastronomia, como várias outras coisas, né? Para você ir ver um show, para não sei o quê, tudo quem lhe orientava eram os jornais. Né? Hoje, concordo com você,
né, que com o advento da internet, claro, tudo ficou muito mais fácil, o acesso é muito mais fácil, e que tem isso mesmo, assim, às vezes você está lá, por exemplo, eu fico em casa, as pessoas me ligam muito para dizer assim, Jacó, eu queria comer não sei o quê, eu vou aonde? Eu digo, sei lá onde é que você vai, assim, mas você escreve sobre gastronomia, eu digo, sim, eu escrevo sobre gastronomia, mas tipo, sabe, não sei. Não sei, você quer comer o quê? Aí talvez facilite mais. O lugar que a gente vai tem muito você quer comer uma carne, você quer o quê? Quer ver e ser visto? Você quer uma experiência? Você quer uma comida farta? Me diga que aí já fica mais fácil. Agora, assim, onde é que eu vou? Não sei, porque nem eu sei onde é que eu vou, né? Porque assim, porque tem uma coisa que às vezes eu sempre falo isso para os chefes com quem eu tenho mais intimidade, é claro, que tipo assim, que se cresceu muito essa cena gastronômica aqui, mas eu acho que ainda falta lugares com referências. Então, tipo assim, eu estou aqui em casa hoje, eu me lembro que eu, às vezes, estava em casa de domingo e falava assim, não, gente, eu preciso ir comer aquele steak au poivre do Miller, que era um restaurante do Grupo Paz Mendonça, que tinha na Pituba. Então, tipo assim, hoje você não tem um lugar específico, eu quero ir comer um cozido não sei o quê, sabe? Assim, você não tem muito isso. Os cardápios, eles mudam muito, não que isso seja ruim, não, né? Isso tem o seu papel, mas esse olhar que você está trazendo é interessante. Mas eu acho que falta isso. Estão se perdendo as referências. Estão se perdendo as referências. Então, assim, outro dia eu falei com um amigo, que eu agora não vou, eu já falei tanta em confidência aqui, mas um amigo muito querido, um chefe de cozinha, que eu disse para ele assim, eu digo, amigo, o seu arroz de pato, para mim, era o melhor que tinha nessa cidade. Ou a sua galinhada era a melhor que tinha nessa cidade. Eu amo galinhada. E aí você tirou do cardápio. Ele falou assim, não, mas eu vou botar. Aí botou um arroz de pato, né? E chama de galinhada. Eu falei para ele, não, você devia chamar isso de patada, porque é de pato, não é mais de arroz. Brincando com ele, né? Porque assim... É difícil você ter um lugar específico para você comer uma coisa específica. Por exemplo... Filé do Juarez, você falou, né? Filé do Juarez. Referência, né? Você disse, né, que a tendência é voltar para a afetividade, é voltar para a origem. Isso é a origem. Quando eu fui crescendo, a referência era uma coxinha da Perini. Né? Nem me pagam nada, eu vou fazer um marketing aqui. Que era uma referência. Não, tipo se quiserem me pagar, pode me pagar, porque eu já fiz tanto marketing aqui hoje. As pessoas faziam filas para comer a coxinha da Perini. E você saía de casa para comer a coxinha da Perini. E assim outros, como você falou ainda, que consagrados. O Cencosud matou a coxinha da Perini, a gente matou né? o patrocínio também agora. A gente tira isso, mas é verdade. Mas era uma referência, assim, incrível que se tinha, né? E hoje falta isso. Hoje falta assim, ó, estou com vontade de comer. Eu acho que é legal, tipo assim, eu tô com vontade de empreita por toda a experiência que aquela mulher louca faz de arte, incrível, de comida, incrível. Ela é ela é incrível em tudo, gênio, como artista, como fotógrafa, incrível, como empreendedora, né? como... É muito legal estar nela na experiência, mas que bom que você trouxe assim, um malaçado de preta, porque a gente precisa, eu acho que voltar a ter as referências, e eu acho que é isso. O que é clássico daquele lugar, qual é a bandeira que aquele lugar vai levantar, diz muito sobre a referência que ele vai trazer, né? E a gente está se perdendo nisso um pouco mesmo, mas eu acho que é o caminho de voltar, né? Quem sou eu para estar levantando uma bandeira, mas eu acho tão legal. Eu conversei essa semana, Jacó, com uma pessoa que disse, poxa, fulano é seu cliente? Mande mudar esse cardápio, que eu não aguento mais, né? Porque eu sei que tem uma função da mudança, a mudança é necessária, mas o clássico traz referência, né? O clássico não nunca pode sair do cardápio. Dona Ana do Bela Nápoles, que é uma mulher incrível, Dona Ana me diz assim, Ronaldo, a gente faz, inventa, mas todo mundo só quer o filé parmegiana. Claro, é uma referência. Óbvio que outras pessoas vão lá e comem, que precisa ter pratos novos, que essa como é que diz? Variedade. Essa mudança, esse frescor no cardápio, você precisa, mas tipo assim, imagina você tirar o
o filé parmigiana do Bela Nápoles. Não tem como, amigo, porque quando você pensa, eu, por exemplo, quando eu penso no filé parmigiana, para mim é o do Bela Nápoles. Tem outros bons também. Tem outros bons, mas é Mas isso aí assim, mesmo. mas para mim já tá na minha memória, entendeu? Então, tipo assim, então tem coisas. Eu me lembro que tem uma marca de cosméticos aí, de perfumaria, que tipo assim, quando você gosta de um, por exemplo, eu gostava de um shampoo de pitanga, então eu comprava direto aquele shampoo de pitanga, só usava isso. Um belo dia não tem mais, tira. Revoltante Eu digo, gente, isso. será que eu era a única pessoa que comprava esse shampoo de pitanga? Não é possível. Aí depois você se encanta por outra coisa, aí de repente tira. Sim. Então, tipo assim, claro, você tem que estar inventando, estar trazendo coisas novas, mas eu acho que você tem que construir o clássico também ali, né? A referência do lugar. Eu acho que você trouxe. Tem que construir a referência do lugar. Referência. Eu acho que cada restaurante tem que ter sua referência. Tem que ser seu clássico. E é isso que vai emplacar. Porque, Jacó, você é um cara visitado e experimentado de muitas gastronomias. O que faz o negócio, e aí a gente vai entrar no assunto da assessoria de comunicação. O que faz o negócio ter perenidade, né? Porque não é sucesso. Sucesso, uma modinha, um influenciador que foi lá, fez, vai trazer. Mas perenidade, que é a chancela de que você é bom, não é a quantidade de sucesso que você faz, mas quanto tempo você faz sucesso. Exatamente. Né? Quantos músicos que estouraram ano passado, a gente nem sabe quem é. Né? Exatamente. Mas os clássicos, os perenes, é que faz sucesso há muito tempo. A perenidade do restaurante é marcado por quê? Pela recência do cliente. Ele volta lá. Exatamente. E se ele volta lá é porque alguma coisa foi marcante para ele voltar lá. E se eu mudo e toda vez que ele volta lá é um restaurante novo... Daí a importância também de você manter o padrão. Perfeito. Porque assim, não dá para você pedir um arroz de polvo hoje num restaurante e pedir daqui a 3 meses e ele ser completamente diferente daquele. Que às vezes alguns restaurantes daqui pecam muito com isso. Perfeito. Né? Eu acho que é importantíssimo você ter esse cuidado com o padrão, com o padrão que você entrega. No final das contas, a gente fala que gosta, mas ninguém gosta de surpresa, não. A gente gosta de ter controle das coisas. Eu gosto de sair da minha casa e ir para um restaurante e entender, na minha percepção... Não, eu acho que há momentos e situações diferentes. Por exemplo, você viver a experiência de um menu degustação no Manga, no Origem, ou em qualquer outro restaurante fora daqui... É incrível, você é surpreendido o tempo inteiro, tudo é muito criativo, é muito bem elaborado. O momento de consumo é para surpresa. Exatamente, então você está predisposto a isso. Eu adoro, eu amo ser surpreendido com aquelas criações, com as criações de Fabrício, com as criações de Dante e Keife, porque eles são incríveis, todos eles, né? Mas é uma experiência aquilo ali, né? É uma experiência, são restaurantes feitos para isso, para vender experiência. E, tipo assim, muda muito, e daí que você pode viver várias experiências, né? Você pode ir várias vezes, mas sempre para viver uma experiência. Mas quando você quer aquela história da coisa afetiva, da vontade, memória. Então você tem que ir para aqueles lugares onde ele tem aquele prato específico que eu tenho o meu, você tem o seu, ele tem o dele, enfim. É isso aí. Então... Agora eu tive uma professora de economia, uma figura, né? Um casal, na verdade. O marido dava economia 1 e ela economia 2, né? Marinólia Sanches, eu nem sei onde ela tá, se esse conteúdo vai chegar. Foi a melhor professora que eu tive na faculdade. E ela falava uma coisa que ela foi ensinar o que era custo de oportunidade, né? E aí ela falava assim, vou usar de novo o exemplo da Perini, que a gente já falou aqui que não tá lá essas coisas mais, mas olha o exemplo que ela deu. Qual é o melão mais barato? É o melão da barraquinha ou é o melão da Perini? Na época ela falava assim, aí todo mundo falava assim, o da barraquinha, ela não. Por que não? Porque o da barraquinha você vai abrir 50 melão para achar um doce. O da Perini é 10 vezes mais caro, mas você abre e ele está doce. Então, a assertividade, o custo da oportunidade está na expectativa. Então, para quem tem expectativa de comer um fruto doce, ele quer ser
assertivo, ele quer ser certeiro. Quando a gente fala de gastronomia, de experiência, é muito isso. O cliente, ele quer ser assertivo. E esse custo traz exatamente isso, né? Pô, eu quero, na verdade, ir para um restaurante que eu sei que é certo. Eu vou pedir o carbonara lá e é certo que vai vir aquele incrível. Eu vou pedir o parmegiana e vai ser certo que vai vir daquele jeito, aquilo ali. Exatamente. Eu acho que é essa chave da certeza que move a pessoa a sair da sua casa e voltar quantas vezes for. Exatamente. Mas a gente já falou aqui, já deu dicas incríveis, né? Já falou do conhecimento, da evolução da gastronomia da cidade. Mas tem uma coisa muito importante. Nesse mundo que tudo reverbera muito mais acelerado, você deu exemplo aqui da pujança do À Tarde com 88 mil tiragens, né? Hoje, às vezes, você faz um vídeo que tem 1 milhão, né? De visualizações. Proporções absurdas. Absurdas. Me conta um pouco, Jacó. Qual é o papel da comunicação para negócios da gastronomia? Por que eu devo dar? Será que hoje eu posso só esperar o boca a boca do cliente, como antigamente já foi? Como é que você vê isso? O papel da comunicação dentro de um negócio gastronômico? Paulo, eu acho que você, como um homem de gestão, de negócio, sabe muito bem quais são os pontos ali importantes para um negócio decolar, né? E a comunicação, amigo, é fundamental para tudo, né? Porque você tem que se dirigir para aquele público que você quer atingir, né? Então, ok, você atira nas redes sociais, você pode viralizar e ter 1 milhão, 2, 10 milhões. Se Beyoncé, por acaso, passar lá e olhar você pode ter 1 bilhão, sabe? Mas, tipo assim, mas o que você quer é conversar com o seu público. Perfeito. Né? Então, assim, por exemplo, quando eu faço um trabalho de curadoria, de comunicação, de várias coisas ligadas à gastronomia hoje, que não só o jornalismo, porque a gente não paga o café só com jornalismo hoje, né, amigo? Então, assim, o que é que você pensa? Você pensa, tipo assim, eu não quero convidar 50 pessoas para uma mesa para apresentar um menu novo. Não, eu quero 10 pessoas que falem com o público daquele lugar, né? Perfeito. Que falem com o público daquele lugar. Do resto, para você atingir outros públicos, etc e tal, você tem 1000 formas na própria comunicação de fazer. Mas essa coisa da experiência de você mostrar, você tem que se comunicar com quem vai, porque o que acontece é o seguinte, por exemplo, se eu convido você, é porque eu sei que o seu público é o meu público aqui. Perfeito. Então você vai transmitir para o seu público aquilo que eu quero comunicar do meu lugar, do meu negócio. Da forma como eu quero comunicar, a imagem que eu quero passar, né? Exatamente. Porque as pessoas falam muito que a comunicação mudou. Eu não concordo que a comunicação mudou. Os veículos mudaram, mas comunicação sempre foi comunicação. Né? A forma é a mesma. Né? Comunicação sempre foi comunicação. É você enviar a mensagem e ter o receptor para receber. Então, é você falar direto com quem você quer. Porque antes a gente atingia isso, talvez, por menos veículos, né? Hoje a gente tem mais veículos, são os influenciadores, mas é comunicação do mesmo jeito, né? E assim, por exemplo, as pessoas questionam muito, às vezes falam assim, esse negócio de influenciador. Primeiro que, tipo assim, acho que todo mundo influencia, né? Perfeito. Você influencia, se for 10 pessoas na sua família, no seu trabalho, você influencia. E tipo assim, e para todo influenciador tem o público dele. Perfeito. Então, tipo assim, aquele ali pode não interessar para o meu produto, para o meu cliente, mas ele vai ser interessante para outro. Então, tem lugar para todo mundo, sabe? Você deu um exemplo muito Cabe claro. todo mundo nesse guarda-chuva, né? Você deu um exemplo muito claro sobre o influenciador, de fato. Os amigos ligam e pedem recomendação. Exatamente. Por quê? Porque eles são pessoas da sua persona ali, que são parecidas com você. Olha, eu lhe confesso que eu peço, quando eu quero, às vezes, dia de domingo que eu quero almoçar, eu ligo para Tereza Carvalho do Provei e Aprovei, que é minha amiga, e digo, Tereza, eu vou almoçar onde hoje? E ela faz a mesma coisa que eu faço com as pessoas. Ela é uma cretina, né? Aí ela faz assim, você quer comer o quê hoje? Um filé? Eu digo, não sei, minha filha, eu estou lhe pedindo uma orientação. Mas é a mesma coisa que eu faço com as pessoas. Então, assim, você tem que ter, porque como você tem uma gama
grande de opções, você tem que focar, né? Tipo assim, não, o cara quer comer um risoto, então vou mandar ele para um restaurante de risoto. Ele quer comer uma carne, vou mandar ele para um restaurante de carne. Tem carne muito boa. É. E aí, o papel da comunicação tá dentro disso aí, eu acho fundamental. Outro dia eu fui num cliente e aí ele falou assim, eu não entendo porque... vou dar um exemplo, tá? O cardápio dele, o menu dele é prato pra família. Aí eu vou na rede social dele, só influenciadores e pessoas que não representavam a família. Aí eu falei assim, fulano, olha aqui. Você olha essa comunicação aqui, é um restaurante de família? Você quer vender essa comida aqui, mas você está usando esse veículo para levar isso aqui. Isso comunica. É importante a gente entender que o que a gente não é bom, a gente tem que trazer gente boa para dar olhar. Porque é uma coisa que às vezes, né, Jacó, é subliminar, é subconsciente. As pessoas não entendem, mas elas falam assim, não sei o que é que me incomoda naquele restaurante. O que incomoda às vezes são mensagens ali subconscientes que estão sendo passadas por um atrativo. Outro dia teve um cliente meu que falou assim, que loucura, você não gostou? Não é que eu não gostei, não conversa nada com o seu público, né? Tá muito legal, muito bem feito, mas não fala com quem vai no seu restaurante. Ou você quer mudar de público, ou o seu restaurante vai dizer assim, pô, o que aconteceu é que você vai perder muito mais do que ganhar. Então é importante ter esse olhar, né? E como é que isso funciona na prática, assim? Quer ver uma coisa, eu vou dar um exemplo aqui, que é o Salvador Restaurante Week, que é um evento importantíssimo, porque ele é um evento que ele atrai um público que comumente ele não vai àquele restaurante. Perfeito. Então, assim, todas as vezes que eu escrevi sobre o Restaurante Week, não foram poucas, porque, se eu não me engano, vai na 23ª edição, lindamente feito por Lícia Fábio, por Fernando, por aquela equipe, Elaine. E tipo assim, mas os participantes, que eu acho, se eu não me engano, no último já chegou a 100 participantes. Passou de 100. É incrível isso. Mas assim, lá atrás, e às vezes eu escrevia e eu dava umas porradas, tipo assim, muitos restaurantes entravam e como eram restaurantes muito famosos e habituados a determinado tipo de público, então todo mundo queria ir. Claro. Porque, tipo assim, era uma oportunidade de você pagar, não lembro na época quando que começou isso, mas eu acho que era tipo R$49,90. 59. Então, tipo assim, e aí, às vezes, assim, o restaurante não preparava a sua equipe para receber aquele novo público. O próprio dono do restaurante imaginava só o lucro daquele movimento que ele ia ter e não se preocupava com a entrega. Perfeito. Então, várias vezes você chegava lá e pedia os pratos e o garçom jogava, assim, aquele molho já como diz, assim, aquele molho já murcho, o prato jogado de qualquer jeito. Então eu escrevia sobre isso falando assim, eu digo, gente, se você entra num restaurante desse, você busca captar um outro público, você busca construir um novo público, que pode ser que sejam pessoas que não possam estar lá todo dia, mas no dia que ela tiver uma data especial, um lugar bacana para comemorar alguma coisa, ela vai dizer, não, eu vou naquele restaurante tal, porque eu fui lá e eu fui tão bem atendido, a comida era tão boa. E o reflexo disso, como você falou, de influenciador. Então você tem que apresentar uma coisa de alto padrão. Do contrário, não entre. Não entre. Não entre, porque é um tiro no pé. Não, e assim, aí o povo fala, né? Sempre me perguntam, vale a pena entrar no Restaurante Week? Sim, com certeza. Muito de como você vai entrar. Exatamente. Porque se você entrar, vale super a pena. Eu vou te dizer que tem restaurantes que mais que triplicam o faturamento do Restaurante Week. Sim. Mas sabe o que todos eles têm em comum? Eles não são outro restaurante porque é o Restaurante Week. Eles servem a comida que ele serviria. Não nas mesmas proporções. Pois isso é importante. Não nos mesmos ingredientes. É fundamental, mas amigo. É fundamental que seja fundamental. na linha gastronômica. A entrega. Aí o cara perde a oportunidade de impressionar X pessoas, porque o cara nunca mais vai voltar aqui, não vai voltar mesmo e vai falar mal. E várias pessoas que não iriam, que iriam, vão deixar de ir. Porque na hora que ele falar mal, ele não vai dizer que ele foi no restaurante Week, que era mais barato. Vai dizer que é uma porcaria. Esse restaurante, eu fui lá. É uma droga. E entender também a proposta, né? Porque você está recebendo um público que muitas vezes é a primeira vez que vai ao restaurante e precisa entender o conceito. Teve até uma amiga que foi e eu falo horrores.
Aí eu fui sentar com ela pra entender o que foi. Eu fui no mesmo restaurante e amei. Sim. Mas por quê? Porque faltou uma preocupação do chefe de entender que aquele público que estava indo precisava entender qual era o tipo de culinária que ele estava buscando. Que ele estava Então, oferecendo. o né? restaurante tem requinte. O cara tá indo pro restaurante Week, ele quer no mínimo um requinte. Ele não quer comer um baião de dois amigo, misturado ele quer viver ali, aquela etc. experiência. Se o Quer viver a restaurante é um experiência. restaurante bombado, ele é um restaurante bem classificado, é um restaurante premiado, ele vai lá, é a oportunidade dele ir lá para viver tudo isso. Perfeito. Então você tem que fazer a mesma entrega. Obviamente que você vai ter toda a preocupação na hora de construir o seu cardápio para fazer sentido aquele preço que é cobrado, mas a sua entrega ela tem que ser perfeita. E é congruência, né? Não adianta eu botar um frango com legumes, porque, pelo amor de Deus, vocês não querem estar apenas no ambiente físico, né? Você tem que entender o que é que você vai servir dentro disso não aí. diga isso não, E porque isso tem é muita gente que comunicação. bota frango, Coloca. sim. Eu acho um absurdo. Coloca 2, 3 opções no menu só e aí reclama porque não tá tendo sucesso. Óbvio. O cara olhou lá, tem um restaurante lá que tem 5, 6 opções, né? Porque normalmente você vai em grupo nessas festividades assim, né? O restaurante Week tem muita mesa coletiva, né? As pessoas Sim. aproveitam rodas de amigos que vão lá. Só que você, enfim, isso vai muito do papel da comunicação. Como é que eu vou entrar? Exatamente. O que é que eu vou comunicar? O que é que eu vou testar? O que é que eu vou trazer, né? Como eu vou apresentar? Como eu vou apresentar neste evento a minha culinária? Eu vou poxa, talvez eu tenha ali uma entrada, né, que seja clássica, que eu possa fazer uma releitura dela num tamanho diferente, né? Numa proporção diferente. Enfim, um principal que é parte de um que eu tenho, que é um compartilhado, e aí o cara vai ver, poxa, tem isso no compartilhado, no cardápio normal, e ele volta com a família para comer, né? Como a gente vê muitos italianos colocar parmegianas incríveis, né? Como o caso que você falou da Bella Napoli, o cara comeu lá no individual, mas volta depois para comer, aí tem porções de compartilhar, e ele vai com a família. Mas enfim, gente, como dizia já Chacrinha, né? Quem não se comunica se entrubica, né? Pois eu acho que a comunicação é importantíssima. Assim, às vezes eu já ouvi donos de restaurante dizer não, hoje em dia com Instagram, internet, precisa mais ter uma assessoria de comunicação. Eu acho o contrário. Eu acho que são duas frentes importantíssimas e diferentes. É importante você trabalhar bem suas redes sociais? Sim, com certeza, mas é importante você ter um profissional de comunicação ali também informando o trabalho que você está fazendo, pensando com você o que porque assim, o trabalho da assessoria de comunicação, por exemplo, ele não é restrito a divulgar uma não, muito ele mais está profundo. ali, é muito mais profundo, ele vai discutir, ele vai comer a comida, ele vai saber se está boa, ele vai, enfim, ele participa do processo. É estratégico. É estratégico. Do tom de voz, o que falar, como se colocar, é estratégico. É um jogo que realmente quem não chegou Mas nesse a maioria das estratégia... pessoas, o que acontece? A maioria dos empresários é assim, na hora que o negócio tá ruim, aí ele chama você achando que você vai salvar. E não vai, amigo, porque o trabalho de comunicação, de assessoria de comunicação, ele é um trabalho de formiguinha. Então, assim, você tem que ir ali construindo dia a dia para chegar num lugar... No resultado. Exatamente. Porque não é instantâneo, é um trabalho de médio e longo prazo. Exatamente. E precisa ser estruturado. Sabe o que é? Aí tem muita visão, né? É um pouco você falou do provincianismo que a gente tem às vezes. E é muito dessa história escravocada, que se não tiver parado fazendo, não está trabalhando, né? Mas um contato que a assessoria de comunicação coloca, uma vírgula que ela altera, um tom que faz, uma correção de caminho, faz toda a diferença. E o tempo passa, né? O tempo voa. O tempo passa, o tempo voa. E a gente continua, a conversa tá muito boa, mas a gente tem que encerrar. Só que você ficou de contar uma história e não contou até agora. Qual era a história? Do Trapiche Adelaide. E eu tô curioso. Não, eu e me eu lembro quero saber tipo dessa assim, fofoca. isso eu teria que linkar. Talvez você tenha que editar para poder ficar num tamanho melhor. Aqueles 30 minutos que a gente falou. Mas, enfim, eu me lembro de o Trapiche Adelaide era um ícone, né? Então, assim, você ia ao Trapiche Adelaide, era uma ocasião, era um requinte. E eu lembro que
uma jornalista da Gazeta Mercantil que tinha uma coluna de comida, né, naquela época. Então era a de Elô lá na tarde e essa coluna lá. Ela foi ao Trapiche Adelaide e escreveu uma matéria, né, uma opinião, onde ela destruía o restaurante, a comida do restaurante. Mas assim, mas ela, primeiro que tipo assim, ela é uma jornalista brilhante. Então assim, ela sabe fazer o uso das palavras. Então, a forma como ela escreveu era tão bonita que você não percebia ali a destruição que ela estava fazendo daquele lugar, né? Que assim, ela detonava com a comida, com o atendimento, com tudo, mas numa categoria, como diz, como é que diz lá, com coisa, numa categoria incrível. E assim, eu acho assim, às vezes as pessoas falam assim, Jacobina é crítico de gastronomia. Não sou. Não sou crítico de gastronomia. Primeiro porque eu acho que para ser crítico você tem que ter uma formação grande, né? E no fundo, amigo, é uma opinião. Você está dando a sua opinião. Então assim, por exemplo, quando eu vou num restaurante, que eu vou para escrever sobre ele, quando eu vou num restaurante que eu não gosto, eu não escrevo. Porque não sou eu que vou derrubar ele. Eu não tenho porquê. Eu penso que ali você tem um negócio, você tem famílias, você tem pessoas que dependem daquilo ali. E se ele é ruim, ele vai cair sozinho. Eu não preciso chutar. Então, o que eu faço é o quê? Eu pontuo as coisas. Por exemplo, o ponto da cocção, para mim, se não está bom. E eu faço questão de dizer, tipo assim, para o meu paladar. Porque o seu pode ser diferente. Eu posso gostar de carne mal passada e você pode gostar de ao ponto, o outro pode gostar de tostada. Então, é a sua... E narro qualquer situação, qualquer erro que acontecer naquele ali, eu narro. Mas o tempo inteiro pontuando. Tipo assim, pode ter sido uma coisa do dia, porque a gente não é perfeito todo dia, né? Então, eu tenho muito cuidado com isso e digo sempre, eu não sou um crítico de gastronomia. Eu sou uma pessoa que escreve sobre a minha experiência, né? A minha experiência nos restaurantes, com comida, não um crítico de gastronomia. E quanta experiência, viu? Uma experiência incrível. Bem, viu, amigo? Como muito. E ele tá falando que é crítico de gastronomia, sim, porque ele quis suavizar o negócio, mas a opinião dele vale muito, né? E diz muito sobre o nosso universo gastronômico. Foi um prazer bater esse papo contigo, meu amigo. Prazer foi tá meu, vendo amigo. Que eu falei que ia ser tranquilo? Não doeu muito, não. Mas é um prazer enorme, uma honra estar aqui recebendo você, por tudo que você representa para o cenário amigo, da gastronomia baiana, e eu sempre fui um leitor e ficava atento assim, porque você falou, né, que as pessoas esperam chancela, né? Sim. E muitos negócios foram chancelados por sua visita, por seu olhar, e eu acho que pessoas como você falou aí... E outros serão, serão continuaremos já também. Lá com a coluna de gastronomia do Correio. Isso. Né, com outras ações que a gente vai fazer nesse sentido. A gastronomia, depois de eu ter passado tanto por ela e ter reclamado tanto lá atrás, hoje para mim é uma prioridade, é uma coisa que eu amo de paixão, assim, não só comer, porque eu sou um glutão, um gourmand, como dizem os franceses, como sou uma pessoa que sou um incentivador. Eu gosto de ver as pessoas crescendo, eu gosto de ver o trabalho desses artistas que a gente tem aqui nessa área, que são incríveis, e a gente tem que enaltecê-los mesmo. Muito bem, muito bem. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Podcast Conexo, e hoje foi uma aula. E se você gostou dessa aula, se gostou desse papo, curte, compartilha, não fica só pra você não, que o que é bom a gente passa pra frente. E se você não assistiu outros episódios, maratona, tem muito episódio legal, muita coisa legal pra você estar assistindo, e eu te espero aqui no próximo episódio Conexo. Um abraço e tamo junto!